E aí, internet? Você já ouviu falar de um joguinho chamado Tamagotchi? Na verdade, ele é um videogame, um bichinho virtual mais ou menos desse tamanho. Ele cabe na palma da mão. Você vai cuidar dele, você vai alimentar. Se você quiser, você pode brincar com ele. E aí, a felicidade dele vai crescendo. Vocês vão ficando cada vez mais amigos. Até hoje existe Tamagotchi, mas faz muitos anos que eu não vejo um. Talvez só em outros países que seja mais popular. E o que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. A aula de hoje é um desafio. Ele é o último desafio da nossa trilha atual de Scratch. E a ideia é que você faça o seu próprio bichinho virtual. Se você quisesse fazer o jogo na mesma temática que o meu, temática do Pokémon, você entra no site ensineumacriança.com.br, você procura a atividade do bichinho virtual e lá embaixo na tela você vai ver uma lista com todas as imagens que a gente vai usar. E aí em cada uma delas você pode clicar com o botão direito do mouse, clicar em salvar imagem e aí você escolhe uma pasta para ela. O seu computador talvez seja um pouquinho diferente do meu, mas o importante é que você lembre a pasta que ele tá e o nome que você escolheu. Eu vou salvar aqui na minha pasta de documentos. E aí você pode fazer isso com todas as imagens que a gente for usar. Então agora que você já viu como é que vai ficar o meu exemplo, pode pensar como é que vai ficar o seu. Se você quiser, já vai baixando as imagens do Pikachu aí e fica aqui comigo que a gente já vai começar a fazer o que pode ser o seu próximo melhor amigo digital. Então você já sabe como começa. Primeiro você apaga o ator inicial aqui do Scratch e deixa um projeto em branco pra gente começar. E a primeira coisa que você deve pensar é qual vai ser o cenário do seu bichinho virtual. Eu quero que seja um cenário bem feliz e bem alegre. Então eu vou procurar aqui na lista de cenários esse cenário aqui, ó. É um cenário simples, não tem muitos detalhes porque eu quero dar bastante valor pro Pokémon. E agora a gente vai adicionar o nosso ator aqui que vai ser o Pikachu. Lembra que a gente não vai usar uma imagem do Scratch, a gente vai usar a imagem que a gente baixou da internet. Então eu vou clicar aqui em selecionar um ator e vou escolher o enviar ator. E aqui eu já tenho as imagens que eu já tinha salvo aqui, ó. Vou começar com o Pikachu parado. Então eu tenho um Pikachu parado aqui, ele tá meio grande, eu vou deixar ele um pouquinho menor, talvez aqui, ó, 50, e eu vou deixar ele sentadinho aqui. Pra facilitar, eu já vou até adicionar as fantasias do Pikachu aqui, ó. Então eu vou selecionar o ator do Pikachu, vou vir aqui nas fantasias e vou selecionar, carregar as outras fantasias. Ó, feliz, pegando, que é o que a gente vai usar quando ele for pegar a comida, e o Raichu, que é quando ele vai evoluir. Agora a gente já tem o nosso ator com todos os estados dele aqui. A gente quer que ele comece o jogo sempre no Pikachu parado. Então eu já vou vir aqui, ó, em eventos. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. E aqui em eventos, quando começar o jogo, o que eu vou fazer? Já trocar para minha fantasia de parado. Mude para fantasia parado. Então quando começar o nosso jogo, o nosso Pikachu vai estar aqui, ó, paradinho. E aí, o nosso bichinho virtual, ele é praticamente um ser vivo. Então ele sente fome, sente sede, ele tem sentimentos, ele vai gostar ou não de você. Então, a gente vai usar variáveis, que são as nossas gavetinhas, para guardar quanto de fome e quanto de sede o nosso Pokémon tá. Então a gente vai usar 3 gavetas aqui. O nosso bichinho, ele vai sentir fome, o nosso bichinho, ele vai sentir sede, e o nosso bichinho, ele vai ter um número de amizade, para saber quanto que a gente já agradou ele, quanto que ele gosta da gente. E esses valores, a fome e a sede, ela vai ser um número. Então, vamos supor que quando a gente começa o dia, imagina que você acordou, você tá cheio de fome, tem que tomar café da manhã. Aí sua fome tá lá no número 12. Quando você come o café da manhã, a sua fome diminui. Aí ela volta pro 0. Aí você vai andando, passando o seu dia, você vai fazendo coisas e aí você fica com fome de novo. Aí a sua fome vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5. Então a fome, ela cresce e ela diminui quando a gente come. A fome acaba. A gente mata a fome, né? E a sede é a mesma coisa. E a nossa amizade, quando a gente adotar o nosso Pikachu, ele também não vai ter muita amizade por nós. Ele não conhece a gente direito. Então a amizade vai começar no 0. E a gente também quer que essa amizade vá subindo. Mas calma aí que ela só vai subir quando a gente fizer alguma coisa. A primeira coisa que eu quero é, conforme você existe, a sua fome vai aumentando e a sua sede também, até você comer. Então eu vou criar um motorzinho, 2 motorzinhos aqui no Pikachu, um que vai aumentar a fome do Pikachu e outro que vai aumentar a sede. Então, ó, vamos começar deixando as nossas gavetinhas em 0. Começou o jogo, a gente vai ter a fome e a sede no 0. Então, eu vou vir aqui criar variáveis, criar uma nova variável, vou chamar uma de fome e eu vou criar outra variável, chamar de sede. E aí, quando começar o meu jogo, eu vou mudar a fome para 0 e eu vou mudar a sede para 0 também. Como a gente faz para fome e para sede aumentar? Lembra como é que faz para a gente aumentar o número que está numa gavetinha? A gente tem um botão aqui, ó, adicione. Presta atenção ali na minha variável de fome, ó. Se eu clicar aqui,
ela vai aumentando. E se eu fizer no de sede, ela vai aumentando também. Então vamos fazer um motorzinho que ela fica aumentando a fome para sempre. Para fazer isso, ó, eu vou ter um botão de controle, vai ser dentro de um sempre. Lembra que todo motorzinho ele fica repetindo lá igual motor de carro. E se eu colocar dentro do sempre e eu colocar uma variável adicione tanana fome, ó como é que tá minha fome aqui, ó, 4. Vou clicar. Subiu demais. Esse Pikachu tá muito faminto. Você sabe por que acontece isso, né? Porque o nosso computador, ele é muito rápido. Então, pra gente falar pro computador, ó, calma aí, não aumenta muito essa fome, não. A gente vai usar um bloquinho aqui de espere, é um bloco de controle. Então, se a gente colocar aqui, ó, espere 3 segundos, quando eu clicar nesse bloco, tá vendo? A fome vai aumentando devagarzinho. Só que eu não quero que a fome aumente sempre de 3 em 3 segundos. Sabe o que eu quero? Eu quero que às vezes seja 3, às vezes seja 2, às vezes seja 1. Pra ficar difícil de prever. Às vezes vai dar mais fome e às vezes vai dar menos fome. E ao invés de eu escrever o número 3 aqui, eu quero que seja um 3, mas às vezes eu quero que seja 2, mas às vezes eu quero que seja 1. E aí o Scratch tem um jeito legal da gente fazer esse número que às vezes é uma coisa e às vezes é outra. O nome disso é aleatório. A gente já fez isso antes, mas eu vou refrescar nossa memória aqui, ó. Em operadores, eu tenho um bloquinho de valor que ele chama número aleatório entre tananã e tananã. Se eu colocar aqui, ó, entre 1 e 3, e quando eu clico, ó, às vezes vem 1, às vezes vem 2, às vezes vem 3, tá vendo? Então, ao invés de eu escrever aqui o número 3 direto, eu vou jogar esse número aleatório aqui, ó. Ó, que interessante. Quando eu começar o jogo, vou colocar aqui o espere antes. Então, ó, comecei o jogo. Se esse bloco for ativado, vai aparecendo aqui, ó. Aumentou 1, aí daqui a pouquinho vai aumentar mais, aí daqui a pouquinho aumenta mais de novo, e a fome vai subindo. O nosso jogador aqui, nosso Pikachu, já vai precisando de comida. Só que esse bloco aqui, ele tá sem topete, ele não quer rodar sozinho. Então a gente precisa que ele inicie de algum jeito. Então eu poderia colocar o motorzinho ligado direto aqui, mas a gente vai ter mais de um motorzinho. Então eu vou fazer aquele truque do transmita, ó. Então eu vou vir aqui em eventos, e aí vou criar um bloquinho aqui, ó, quando eu receber, e aí eu vou começar a criar uma nova mensagem aqui, ó, chamada iniciou. E aqui eu vou colocar o transmita iniciou. Então lembra que aqui eles estão no mesmo ator, eles estão usando aquele grupo lá do WhatsApp que a gente já conhece bem. E quando o Scratch chegar aqui, ó, ele vai executar um de cada vez. Quando chegou aqui, ele vem para esse daqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ter outro aqui, mas por enquanto só esse aqui. E aí, a gente vai ter a mesma coisa para sede, então eu vou duplicar isso daqui, ó. E aqui eu vou trocar de adicione 1 para fome, vai ser adicione 1 para sede. Então a gente já tem dois blocos iguais aqui, ó, iniciou e iniciou. Se você for ver aqui, o nosso código faz assim, ó. Primeiro ele começa na bandeira verde, depois ele troca a fantasia, ele inicia nossas gavetinhas e vem pro iniciou. Aí o iniciou ele vai rodar esses dois motorzinhos ao mesmo tempo. E esses dois, eles têm esse sempre aqui, que é o motorzinho que fica rodando para sempre. Vamos ver como é que tá por enquanto. Ó, começou no 0, fome e a sede elas estão aumentando. Às vezes aumenta junto, só que às vezes ele vai aumentar separado, porque às vezes ele vai esperar 1, às vezes ele vai esperar 2. Ó, sede foi pro 4 antes do fome, tá vendo? 6, 5. Então agora eles estão aumentando separadamente. Seria muito triste se o nosso Pikachu ficasse no cenário ganhando fome, ganhando sede e ele não pode fazer nada com relação a isso. Então a gente vai adicionar uma bebidinha e uma comida pro nosso Pikachu. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou procurar um ator novo e esse daqui eu vou usar o ator do Scratch mesmo, tá? O primeiro que eu quero fazer é o botão de água. Aqui, ó, Glass Water, copinho d'água. Vou deixar ele aqui no canto. Vou deixar ele um pouquinho menor, ó, tamanho 35. Vamos ver se tá bom. Tá ótimo, tamanho 35 aqui. E quando a gente clicar em beber água, a gente quer que o Pikachu venha buscar a água que tá no copo para diminuir a sede dele. Então, quando eu clicar nesse ator, ó, quando esse ator for clicado, eu vou transmitir uma mensagem. Transmita. E aí eu vou criar uma nova mensagem aqui, ó. Beber água. Então imagina, lá no mundo do Scratch, os atores estão juntos. A gente tem o ator copo d'água e a gente tem o ator do Pikachu. Quando clicar no ator do copo d'água, o ator do copo d'água vai olhar o grupo de WhatsApp lá. Falar, ei, bebeu água. Aí o Pikachu vai estar lá no grupo de WhatsApp, ele vai falar, opa, tem que beber água. Alguém clicou no copo. Aí o Pikachu vai lá, pega o copo d'água e bebe e mata a sede dele. Então no Pikachu, agora que eu clico no copo, eu tenho essa mensagem, ó, o que vai acontecer? O Scratch vai começar aqui quando eu clicar, aí ele vai transmitir essa mensagem aqui, ó, transmita beber água. Aí essa mensagem, ela vai vir até o Pikachu aqui, e aí quando ela chegar no Pikachu, ela vai vir para esse bloco de topete aqui, ó, quando eu receber,
beber água. E aí, olha que interessante o que vai acontecer quando ele beber água, tá? Tem um bloquinho que a gente não usou ainda, eu acho que a gente não usou, é o bloco de deslize. E é o que eu quero fazer. Primeiro eu quero que o Pikachu, ele troque para essa fantasia de pegando. Então eu vou vir aqui, ó, em aparência, ele vai trocar para fantasia pegando. Quando ele mudar para essa fantasia, ele tem que virar para o lado do copo d'água, né? Então eu vou vir aqui em movimento, vai ser o aponte para a direção e eu vou virar para a direção da esquerda. Só que ele ficou de ponta cabeça. Lembra como resolve esse negócio do ponta cabeça? Clica aqui, ó, em esquerda, direita. Então agora, ó, quando a gente muda o Pikachu, ele vai sempre olhar para um lado ou para o outro. E aí ele vai ter que andar até o copo d'água para pegar o copo d'água. Então, ó, eu vou arrastar o Pikachu até onde ele vai andar, aqui. E aí eu vou trocar a aparência dele. Não, vou usar o bloco de deslize aqui, ó. Deslize por 1 segundo até tananã. Esse X e Y são os mesmos X e Y que estão aqui, ó. Por isso que eu arrastei o Pikachu para cá antes dele pegar a água. Depois que ele pegar a água, ele vai virar para o outro lado, para ele voltar para o lugar dele. Então eu vou colocar um outro aponte aqui para lado direito, aponte para a direção, lado direito, e aí ele vai deslizar para o lugar inicial de novo, ó. Então eu coloquei ele aqui no lugar inicial de novo e eu vou clicar em deslize aqui, ó, deslize, tananã. O deslize veio com XY igual ao XY que eu coloquei ele aqui. Depois que ele beber água, ele vai ficar feliz. Então ele vai mudar para fantasia feliz e ele vai esperar 2 segundos, que ele vai ficar um tempinho feliz. E quando o Pikachu ficar feliz, ele vai ficar nosso amigo, porque a gente deu água para ele. Então, além de água e sede, aqui em cima na bandeira verde, eu vou ter outra variável que é a amizade. Amizade. E essa amizade, ela começa em 0 também. Então, ó, quando começar o jogo, mude a amizade para 0. Só que lá embaixo, quando eu ficar feliz, depois que eu beber água, vou adicionar 1 à amizade aqui, ó. Adicione 1 à amizade. 2, vai, porque ele gosta de água. E aí depois ele vai mudar para fantasia parado de novo. Mude para fantasia parado. Então o meu Pikachu tá aqui. Vou clicar em beber água. Pegou. Ficou feliz. E parou. Só que tem uma coisa, ele tem que fazer um barulho de beber água, né? Então eu vou vir aqui em sons e vou clicar em selecionar um som. E deve ter um outro... Aqui, ó. Glug. Esse barulho aqui é como se fosse uma bolha d'água. A gente vai usar esse para ser o barulho do copo esvaziando. E aqui no código, o que eu vou fazer? Antes dele voltar, ele vai tocar o som glug até o fim. Tocar o som glug até o fim. Agora sim, vamos ver o que ele faz aqui, ó. Bandeira verde. Cliquei. Bebeu água, voltou. Ficou feliz. E parou de novo e sentou. Só que agora tem uma coisa, quando começa o jogo, se o meu Pikachu estiver assim começar o jogo, ele tá parado aqui, ó. Então deixa eu colocar ele aqui no lugar inicial, e aí eu vou, quando começar o jogo aqui, ó, colocar esse vá para. Então, ó, coloquei ele no lugar inicial e puxei o vá para aqui. Só que tem um problema. E se o Pikachu não tiver com sede? Ele não pode beber água, senão ele vai ficar muito estufado. Então, ó, antes do Pikachu, antes dele mudar pra fantasia pegando aqui, ó, eu vou colocar um bloco C, e é o bloco da mamãe coruja. Esse bloco, primeiro ele vai ver assim, ó, eu estou com sede? Esse bloco vai funcionar só quando o Pikachu tiver com sede. Então, no começo do código, eu vou falar, tá com sede? Se não tiver com sede, ó, o que ele vai fazer? Então, lembra que esse bloquinho aqui é o código da mamãe coruja, e esse bloco, ele só vai executar o filho dele, caso essa condição seja verdade. A condição é esse hexágono aqui, ó, bloquinho de ponta. Qual vai ser a nossa condição, a nossa frase? A gente vai perguntar, está com sede? E como a gente faz para saber se está com sede? Ó, lembra que a sede é um número, por enquanto ela tá no 1 e ela vai aumentando. Então eu posso usar um bloquinho de operadores de maior e menor, aqui, ó, maior, o contrário, menor. Então vou usar o bloquinho de menor. Então se a minha sede, que é essa variável aqui, ó, for menor do que 6, ou seja, eu não tenho sede ainda, para eu ter sede eu tenho que ser maior do que 6. Então, se ela for menor do que 6, ele vai falar assim, ó, estou sem sede. E aí ela vai parar o script, ela não vai continuar aqui embaixo do C, ó. Então, eu vou vir aqui em controle e vai ser pare este script. Vamos ver como é que tá o nosso jogo. Minha sede tá em 1. Estou sem sede. Vamos esperar a sede aumentar aqui. Sede 6, vou clicar. Bebeu água, voltou, ficou feliz e a amizade aumentou em 2. Só que a sede não diminuiu, essa água tem que matar a sede. Então, ó, na hora que eu fizer o som glug, eu vou vir aqui nas minhas variáveis e eu vou diminuir, quer dizer, é adicione, né? Aqui, ó, glug, adicione -5 a sede. Vamos ver o nosso jogo, ó.
Comecei, cliquei, estou sem sede. Vamos esperar um pouquinho. Tô sem sede, voltou aqui, ó, 4. E a amizade aumentou. Nosso Pikachu já está bebendo água. Agora o que a gente vai fazer? Comer comida. Qual vai ser a comida do Pikachu? Eu tô a fim de comer um taco hoje. Então vou clicar em selecionar o ator. Vou procurar por taco. Essa tortilha mexicana aqui, ó. Vou deixar aqui. Ele é um taco, mas não tão grande. Tamanho 50, tá ótimo. E eu vou deixar aqui, ó. E agora o nosso taco ele vai funcionar igual o copo d'água. Lembra, ó? Clicou, mandou a mensagem. Vou vir aqui em eventos. Clicou nesse ator. Transmita, e ao invés de beber água, vai ser comer taco. E aí o nosso Pikachu, ele vai fazer uma coisa muito parecida nesses dois. Só que ao invés de copiar, eu vou fazer ele de novo pra gente firmar na nossa cabeça como é que vai funcionar isso daqui. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente tem é o bloco de topete, né? Quando ele receber a mensagem pra comer taco, então aqui, ó, no meu ator do taco, ele vai rodar isso aqui. Quando eu clicar, aí ele vai transmitir comer taco. Essa mensagem vai chegar lá pro Pikachu. Quando o Pikachu chegar, ele vai receber aqui, ó, nesse bloquinho de topete comer taco. E aí começa o nosso código aqui. Então, primeiro, ele só vai comer se ele tiver com fome. Primeiro, eu vou ter um bloco da mamãe coruja, controle. E aí, minha condição vai ser, minha fome é menor do que 6. A minha variável fome aqui, ó, fome. Se a fome for menor do que 6, eu não estou com fome. Então eu vou vir aqui na aparência e eu vou dizer estou satisfeito. A propósito, esse Pikachu fala igual o filme Detetive Pikachu, você já assistiu? Diga estou satisfeito. E aí quando ele dizer estou satisfeito, a gente não quer que o Scratch continue o código que vai vir aqui embaixo. A gente não quer. Então a gente tem que parar o código aqui. Então eu vou vir aqui em controle e eu vou chamar o código pare este script, ó. Ao invés de pare todos, pare esse script. Igual tá nesse. E aí o que o Pikachu vai fazer? Ele vai mudar para fantasia pegando. E ele vai virar pro lado direito. Então eu vou colocar aqui o bloquinho, ó, igual tá no outro código, movimento, vire, aponte para a direção 90, que é esse lado direito aqui, ó. E aí ele vai deslizar até o taco, ó. Então lembra como é que a gente faz para deslizar. Eu vou colocar ele no lugar onde eu quero que ele esteja e eu vou puxar o bloquinho deslize, tananã. Aí o X e o Y, ó, já veio igual o X e o Y daqui. E aí eu vou adicionar um novo som pro Pikachu comer. Tem um som de mordida que a gente já usou chamado bite. E aí quando a gente deslizar, ele vai chegar aqui, ele vai tocar o som bite até o fim. E aí, quando ele comer, a gente vai diminuir a fome. Então, aqui em variáveis, a gente vai adicionar -5 a fome. Aí, ele vai voltar pro nosso lugar principal, né? Então, ele tem que apontar para essa direção aqui, ó. Para esse lado. E aí, ele vai andar, deslizar até o meio. Então, eu vou arrastar ele até aqui o meio de novo, o lugar dele. E eu vou colocar o deslize aqui. E aí depois eu vou para fantasia feliz, mude para fantasia feliz. E aí a gente espera 2 segundos. A gente adiciona a amizade, porque o nosso Pikachu, depois que ele ficar feliz, a gente quer que é amigo do nosso jogador, né? Já que ele alimentou ele. Dá para fantasia parado de novo. Mude para fantasia parado. E agora eu vou deixar um desafio aqui pra você. Esses blocos aqui, eles são super parecidos. Principalmente essa parte aqui do final, ó. Esse deslize, ele vai sempre deslizar aqui pro meio e vai ficar feliz. Como você faria pra não precisar sempre ter 2 blocos iguais e esses 2 ficarem um só e simplificar um pouco o nosso código? Uma dica, ó. Você pode usar o bloco transmita. E aí você faz alguma coisa para ele chegar desses 2 bloquinhos, os 2 mandarem para cá. Só que eu não vou fazer isso daqui, vai ficar de desafio para você, beleza? Vou deixar meu bloco como tava aqui. Vamos ver como é que tá o nosso jogo até agora, ó. Comecei o jogo. Deixa eu diminuir, tirar minhas variáveis aqui, ó. Essa minha variável eu não quero. Vou deixar a fome pra cá. Vou deixar a sede pra cá. Vou deixar a amizade no meio. Então vamos ver como é que tá o nosso jogo aqui. Tá subindo aqui, ó. Vamos esperar ver qual que vai ser o que sobe primeiro. Sede. Bebeu água? Aumentou a amizade. Aqui agora tá cheio de fome. Comeu. Diminuiu a fome. Ah, só que ele não tá aumentando a amizade. Tá, mude a amizade para 2 aqui, olha o meu bug. Na água é adicione 2 a amizade. Aqui tá mude a amizade para bug. Então vou adicionar aqui, ó, adicione 2 a amizade. Mude a amizade para bug não.
Eu falei tudo errado. Tava mude a amizade pra 2, adicione 2 à amizade. Então lembra, quando você tiver um bug, olha minuciosamente todos os seus blocos, que às vezes os blocos são muito parecidos, e aí às vezes você pôs um bloco e na verdade é outro. Então olha bem de pertinho cada bloco que você colocou, só pra ficar certinho aqui. Então beleza, nosso jogo tá aqui, quando ele come ele adiciona amizade. Só que tem que ser um pouco mais desafiador esse jogo. Sabe o que a gente vai fazer agora? O nosso Pikachu, ele vai ficar triste e vai perder a amizade quando ele ficar muito tempo com fome. Então ó, vou lá no código dos motorzinhos da fome e da sede. Ó, os motores estão aqui, ó. Os dois são muito parecidos com o outro. Quando recebe o iniciou, ele tem um motorzinho sempre que adiciona a sede depois de esperar um pouco. E ele tem outro motorzinho que ele adiciona a fome depois de esperar um pouco. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um outro bloco que é o seguinte. A gente vai usar um bloco mamãe coruja. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o Pikachu tiver com muita fome ou com muita sede, ele vai perder a amizade. Tadinho do Pikachu, né? Como a gente faz pra saber se ele tá com muita fome ou com muita sede? A gente vai pegar um bloco de operadores e vai ser o bloco de maior também. Então, se a fome, então a minha variável fome aqui, ó, for maior do que 25, ou seja, se o Pikachu tiver muito faminto, ele vai pensar uma carinha triste e ele vai diminuir a amizade em 2. Em 1, adicione -1 à amizade. Então só que lembra, ó, esse bloquinho aqui, ele tá totalmente solto, ele não faz nada. Eu vou colocar ele dentro de cada um dos nossos motorzinhos de fome e sede, ó. Então os nossos motorzinhos estão aqui, deixa eu dar um zoom neles. Então a gente tem o de sede, quando ele adicionar uma sede e quando ele adicionar uma fome, a gente vai colocar esse daqui, ó. Então assim que ele adicionar uma fome, eu vou colocar esse bloco. A fome é mais de 25, ele vai ficar triste e vai diminuir a amizade. Vou duplicar esse daqui, ó. E vou colocar ele lá em cima. Só que ao invés de fome aqui vai ser sede. Daqui a pouco a gente vai recapitular todo esse código aqui, tá? Ele tá bem grandão, mas a gente vai olhar tudo minuciosamente. Ó, acabei de ver que eu deixei um bug aqui. A minha fome não tava aumentando. Eu tenho que pegar esse bloco de topete aqui, ó. Não sei onde ele foi parar, mas é quando eu receber... Iniciou, igual o outro aqui, ó. Nossos dois blocos são iguais, o motorzinho de fome e o motorzinho de sede. Não sei onde foi parar aquele topete, ele tinha sumido. Agora vai. Vou esperar um pouquinho aqui, ó. Tá chegando. 1 hora depois. 25. Passou. -1 de amizade. Quer dizer que o Pikachu tá triste, ó. Alimente seu Pikachu. E agora, o nosso jogo ele tem que ter um final. Não sei se você assistiu Pokémon a primeira temporada, mas o Pikachu ele é muito teimoso. Ele não gosta de entrar na Pokébola e ele também não quer evoluir. Quando ele encosta na Pedra do Trovão, ele fala, não vou evoluir não. Só que o nosso Pikachu ele vai evoluir, mas ele precisa ter uma certa amizade para poder evoluir. Então o que a gente vai fazer, ó? O último bloco aqui de topete no Pikachu vai ser quando eu receber evoluir. E aí você vai entender o porquê. Quando ele receber evoluir, ele primeiro vai ver, será que eu sou amigo suficiente desse treinador aqui, ó? Então vou usar um bloquinho de mamãe coruja. No operadores, se a amizade for menor do que 30, aqui, for menor do que 30, não quero evoluir. Então o Pikachu não vai evoluir, ele vai falar assim, ó, diga, não quero. E aí ele vai parar o código de evolução. Então ele vai vir aqui, ó, no controle e vai parar este script. Então, ó, amizade tá -4. Se eu tentar evoluir, ele vai falar, não quero. Mas como eu faço? O nosso jogador não tem que clicar aqui, né? Ele existe essa mensagem evoluir aqui, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou adicionar um novo ator. Vou selecionar uma das imagens que eu baixei e é a Pedra do Trovão. Olha ela aqui. Ficou meio grande. Vou colocar ela um pouco menor. Deixar ela aqui no canto, ó. E quando clicar nela, ele vai transmitir evoluir. Só que se ele quiser evoluir, ou seja, se a amizade passar de 30, ele vai vir pro centro da tela. Então, ó, ele vai ficar feliz. Mude para fantasia feliz. Aí ele vai deslizar aqui, ó, no meio da tela. Então eu vou jogar ele no meio da tela e vou pegar o movimento deslize, tananã. E aí ele vai tocar um novo som. Vai ser um som de vitória. Vou colocar aquele win lá que a gente já usou antes. E aí quando ele colocar o win, ele vai mudar para fantasia do Raichu. E aí, acabou o jogo, depois que ele evoluir. Depois do mude para fantasia Raichu, eu vou em controle, pare todos. Vamos ver como é que tá o jogo? Ah, não, a gente não tocou o som win. Então aqui, ó, toque o som win. Pera aí que tem um gato aqui. Ó, quem vem aqui atrapalhar o vídeo. Meu Pikachu. Vamos ver como é que tá o nosso jogo. Vou esperar aqui a amizade chegar no máximo. Pra ela chegar no máximo, já sabe, né? O que eu vou fazer. Deu sede?
Bebe aqui a água. Deu fome? Come o taco. Amizade 14. 2 horas depois. Tem que ser maior do que 30, né? Então 30 não serve. Vamos comer o último aqui. Tcharam! Só que ele parou o som antes de evoluir. Então eu só vou trocar aqui, ó, pra toque o som Win até o fim. E eu vou colocar ele embaixo dele e mudar pra fantasia do Raichu. Vamos fazer de novo aqui, ó. Eu vou colocar temporariamente aqui, ó, amizade 1, só pra a gente conseguir ver. Ah, amizade 2, vamos ver agora? Evoluiu. Aê, acabou o jogo. Beleza. E esse aqui foi o meu exemplo do joguinho do Pokémon. Claro que o seu pode ser diferente, pode ser de um outro jeito. Se você quiser que o jogo não acabe quando o Pikachu evolui, funciona também. Então eu espero que você tenha gostado. Esse jogo teve bastante código, então a gente vai fazer uma revisão bem minuciosa aqui. Se você tiver com qualquer bug, espera mais um pouquinho. Mas antes disso, deixa eu te lembrar de curtir o vídeo e comentar. Isso ajuda muito. Se você puder compartilhar com outras pessoas também, ia ser muito legal. E se você quiser ter aulas gratuitas ao vivo, entre em ensineumacriança.com.br e deixa sua inscrição lá, que assim que abrir turma a gente vai falar com você. E agora vamos fazer uma revisão anti-bugs aqui. A gente tem um cenário e esse cenário ele não tem nenhum código, ele só é um cenário do Scratch mesmo. E a gente tem 3 atores aqui, ó. Esses 3 atores eles só servem para mandar uma mensagem pro Pokémon, então eles só estão controlando aqui o nosso jogo. Então a Pedra do Trovão, ó, quando clica, ela vai mandar a mensagem evoluir. Quando clica, ele vai mandar a mensagem comer taco. A água, quando clicar, ela vai mandar a mensagem beber água. E o Raichu, ele tá só no grupo de WhatsApp aqui, só esperando as mensagens que ele tá recebendo, né? Então, primeiro, começou o jogo, ele prepara o tabuleiro, né? Ele vai pra fantasia parado, ele vem pro lugar certo dele. Ele inicia nossas 3 gavetinhas aqui, ó, nosso contador de amizade, de fome e de sede. E ele transmite iniciou. Lembra o que esse transmita iniciou faz? Ela vai mandar essa mensagem, e essa mensagem iniciou, ela vai trazer o nosso código, ó. Ela vai vir pra cá, e ela vai vir nos 2 blocos de topete que tem a mensagem iniciou. Vamos ver o primeiro deles. Então, o primeiro de cima, ó, iniciou, ele tem um sempre, ou seja, ligou o motorzinho. E aí, esse motorzinho, para não ficar muito rápido, para o nosso computador não estourar a velocidade, ele tem um espere aqui no começo. Ele vai esperar um número entre 1 a 3. Às vezes vai ser 1, às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 3. Depois que ele esperar, ele vai adicionar uma sede, ou seja, o nosso Pikachu tá ficando com sede. E se a sede, aqui, ó, se a sede passou de 25, o Pikachu vai ficar triste. Ó, se a nossa sede é maior do que 25, quer dizer que ele tá com muita sede e não tão dando água pra ele. Então ele vai ficar que tá triste e vai adicionar um na amizade. Esse aqui é um iniciou, né? Um motorzinho. A gente tem um motorzinho igual a esse pra fome. Então, ó, ele vai ser o sempre, né? O motorzinho, ele vai esperar um número. Ele vai adicionar uma fome dessa vez, né? Não a sede. E aí, se a fome for maior que 25, ele também vai ficar triste e vai diminuir a amizade. E é isso que o nosso jogador tem que tomar cuidado. Aí, a gente tem mais 2 códigos iguais aqui. Quando eu clicar em um desses 2, cada um ele vai mandar para um desses códigos, né? Um é de beber água e outro é de comer taco. Eu vou mostrar para você o de beber água e aí você já vai saber mais ou menos como o de comer taco tá. Então, quando ele receber o beber água, ele vai primeiro olhar, ó, eu tô com sede mesmo? Se a minha sede for menor do que 6, quer dizer que eu não quero beber água. Então, eu vou dizer, ó, eu tô sem sede e eu vou parar esse script. Quando eu chego nesse bloco pare esse script, quer dizer que ele manda um corte aqui, ó, ele não vai mais para baixo. E aí ele continua aqui, né? Ou seja, se ele tiver com sede, ele não vai entrar aqui, aí ele continua. Aí ele vai mudar para fantasia pegando, ele vai apontar para a direção da água, ele vai deslizar até a água, vai tocar o som glug, ó, a gente adicionou 2 sons aqui, ó, o glug e o bite. E o de win, né? 3 sons. E aí a gente vai, depois que beber, a gente tira o contador de sede, né? A gente diminui a sede. A gente volta pro meio, né? Aponta pra direção da direita, volta aqui pro meio. E aí a gente fica 2 segundos na fantasia feliz, adiciona a amizade e depois a gente volta pra fantasia de parado. E pra comer, a mesma coisa. De clicar aqui, ó, a gente tem o C da fome. Ele vai trocar pra fantasia pegando, vai deslizar até aqui. Toque o som bite. Adicione -5 à fome, né? Para ele diminuir a fome quando comer. Ele aponta para a direção de voltar, muda para fantasia feliz e volta para parado depois. Resumindo, esses 2 são iguais. Só presta atenção nos valores aqui e se os blocos da variável são adicione aqui ao invés de mude, porque os blocos são muito parecidos. E aí, se você quiser conferir, também vou colocar o link do projeto pronto na nossa página, então nem precisa se preocupar. Valeu por ter visto até aqui e até a próxima atividade.